a relação dos 10 mandamentos com as legislações. Bem-vindo ao nosso primeiro podcast, Fé e Lei. Projeto colocado por Deus em nossos corações, onde, através dele, nós iremos unir as nossas profissões com a nossa fé, com a nossa crença. Eu sou Gelson Oliveira, advogado e evangélico. Eu sou Marília Nascimento, advogada e evangélica. E hoje nós vamos discutir a relação dos 10 mandamentos com 3 códigos brasileiros e de outros países também, que é o Código Civil, Penal e Trabalhista. Bem-vindo. Olá. Tomei até um Estamos susto. falando com o público, precisamos também nos cumprimentar. Olá. Pensamos nesse tema com o objetivo de unir, né, a nossa profissão com a nossa religião do ponto de vista evangélico da Bíblia Sagrada, mas também trazer relações e temas sobre outras religiões, não é verdade? Isso. Bom, inicialmente, pensamos em falar sobre os 10 mandamentos porque é algo que, apesar de ser muito, muito antigo, de ter sido, né, criado na época de Moisés, ele continua sendo atual e continua interferindo de uma forma indireta na nossa legislação e na legislação de outros países também. Não é verdade? Verdade. Né? E aí, se a gente for fazer um contexto histórico, né, dos 10 mandamentos, a gente vai perceber que ele foi escrito em 1279 anos antes de Cristo, né? Então, foi um momento em que o povo escolhido por Deus, né, liderado por Moisés, estava no deserto e precisava, né, de normas para que o povo fosse não punido, né, mas para que se estabelecesse uma ordem social, né? Aí por isso que houve a necessidade desses 10 mandamentos. Mesmo existindo antes dos 10 mandamentos algumas normas de condutas, né? Tipo, né, a lei da Páscoa, a lei da consagração dos primogênitos, a lei do maná. Mesmo assim, né, houve a necessidade de criação desses 10 mandamentos. Até porque esses 10 mandamentos inicialmente se aplicavam ao povo no deserto, não é verdade? Sim. Então, por aquele povo no deserto estar ali, que eram muitas pessoas, precisava-se ter essa ordem social, porque senão estava virando uma verdadeira bagunça. Então, Deus, como sempre, se antecipou para resguardar essa ordem social e também trazer uma segurança de uma certa forma. Vamos trazer para o tempo atual uma segurança jurídica para o povo ali no deserto, não é verdade? Verdade. E ontem eu estava ouvindo o reverendo, esqueci o nome dele, mas ele falou uma coisa que eu captei e disse, olha, eu vou colocar amanhã. Os 10 mandamentos foi dado por Deus para que ele possa imputar a nós o pecado, a culpa e para tornar conhecido o pecado. Interessante isso. Né? Muito então, interessante. Por que foi criado? Né? Para que Deus pudesse dizer a nós, olha, você pecou. Você pecou por isso. Você descumpriu o 5º mandamento. Você descumpriu o 8º mandamento. Né? Então, isso foi um dos motivos que fez com que Deus, né, criasse, né, escrevesse, colocasse no papel, porque se não colocasse, no papel não, na madeira, né? Que foi na tábua. Na tábua. Se não tivesse sido escrito, o povo iria acabar esquecendo. Porque aquilo que não é escrito, geralmente é esquecido. É esquecido. É verdade. Né?
Vamos iniciar com a leitura dos mandamentos e vamos discutir um pouco, né, sobre cada um deles, fazendo essas relações. O primeiro, não terás outros deuses além de mim. Identifica qual deve ser a nossa prioridade de vida. Nesse ponto aí, Deus quer saber o seguinte: quem é a prioridade em sua vida? É o dinheiro? É a sua esposa? É os seus filhos? É o seu trabalho? Né? É a sua mãe, o seu pai? Então, ninguém deve ser mais importante do que Deus na nossa vida. Então, por isso esse mandamento: não terá outros deuses além de mim. É verdade. Porque Deus, ele é supremo e ele tem que ser acima de todas as coisas. Para nós que cremos no Deus, né? Que não vamos fugir dessa linha. Mas para nós que cremos, ele tem que ser acima de todas as coisas. De tudo, de tudo. Então, ele colocou esse mandamento justamente. E assim, quando você coloca a Deus acima de todas as coisas, você ama a Deus acima de todas as coisas, tudo flui, né? E o amor pelos nossos filhos, pelo esposo, pelos pais, ele vai se perpetuando. Então, acho que não tem nem muito o que falar sobre isso. Agora podemos fazer uma relação com o Estado laico, não é verdade? Tem essa questão do Estado laico que envolve também os outros, os próximos dois mandamentos. Né? Os 2 mandamentos. Né? Agora, para encerrar esse primeiro mandamento, sim, eu acho interessante a gente fazer a seguinte pergunta: o que é mais importante na minha vida? Aí você já diz tudo. O que é mais importante na minha vida? Se for Deus, você está cumprindo esse mandamento. Verdade. Agora, se não for Deus, se for João, João é o seu filho. Né? Se for Laís, a minha filha, né? Se for Sara, a minha neta, eu não estou cumprindo. E aí eu parto do pressuposto que quando a gente faz essa autoanálise e compreende que estamos descumprindo esse mandamento, que para nós é algo supremo, está acima de todas as coisas, né? Precisamos orar, confessar ao Senhor e pedir a Ele para que traga a nós, né? Senhor, eu quero cumprir o primeiro mandamento, não estou conseguindo. Eu amo tal coisa, tal pessoa além do Senhor. E eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, possa me ajudar a cumprir esse mandamento para que eu possa inverter essa ordem. Não é verdade? Perfeito. Vamos para o segundo? Vamos. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Aí nós entramos naquela mesma questão, né? Não terás outro Deus diante de mim. Então, ele diz aqui, não tenha nenhum ídolo, né? As pessoas falam muito em você ter uma imagem ou então um ídolo. Ele diz, olha, não farás para ti nenhum ídolo. Ok, ou seja, imagem, ou seja, um ídolo, um cantor, um artista, né? Eu tenho, as pessoas perguntam, quem é seu ídolo? Eu digo, olha, eu tenho um ídolo, Zico, né? Sim. Mas pela experiência de vida dele. Sim. Zico Você é um cara, admira o eu Zico. admiro ele, né? Pô, um cara que estourou no futebol, fez tudo no futebol, só não ganhou a Copa do Mundo, né? Mas fez tudo, né? E é casado com a mulher, com a única mulher que ele casou quando ele era quase de menor, ele tinha 19 para 20 anos, né? A família de Zico toda estruturada, né? Hoje ele é um exemplo aonde ele vai. Então eu tenho ele como um admirador, não como um ídolo, né? Então assim é diferente, né? E Deus chama o seu povo e diz, olha, não terás outro Deus diante de mim. Além de mim. Além de mim. E não farás nenhuma imagem de escultura.
para substituir os que os gregos faziam muito. Sim. Né? Você entrava na Grécia, tinha um deus para cada coisa. Tinha o deus, É. deus do mar, deus do trovão. Sim. E lá no final tinha ao Deus desconhecido. Que é o Deus que nós cremos. E aí o apóstolo Paulo, O Deus de todas as coisas. Do trovão, do mar, do sol, da lua. o apóstolo Paulo aproveitou isso com a sabedoria e disse, olha, aquele Deus desconhecido é o meu Deus desconhecido. É o meu Deus, né? E a gente pode perceber que na Constituição de 1824, o Brasil, ele tinha uma religião, né? O Brasil era um país não laico, né? Ele era considerado um país católico, né? Depois da Constituição, ele, né? Agora nessa nova Constituição, o Brasil Se tornou né? um estado laico. Um estado laico, e aí, mas mesmo assim a gente percebe a presença, né? De Deus, né? Ou então da Bíblia, que é a palavra de Deus, Sim. em alguns eventos, em alguns Alguns órgãos públicos ainda tem, né? O crucifixo, alguns hospitais ainda traz essa ideia sobre esse catolicismo, sobre esse Estado cristão que ao longo do tempo tem se tornado mais misto em relação às religiões. Vamos para o terceiro? Ou você quer falar mais alguma coisa? Não. Vamos para o terceiro. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Esse mandamento, eu acho que a gente aprende desde criancinha, né? Minha não mãe que fala diria. o nome de Deus em vão. Menino atacado fala toda hora o nome de Deus. É um nome. Antigamente a gente tinha um respeito tão grande, né, pelo nome de Deus que os nossos pais, a minha mãe mesmo me chamava a atenção direto. Não fale o nome de Deus em vão, né? No seminário tinha um pastor estava me contando. Estava na sala de aula contando que os judeus, ele pega a Bíblia, né, que é a palavra de Deus, né, ele não coloca nenhum cotovelo em cima, né? A gente coloca debaixo do braço, Deixa largado no carro. deixa largado, a gente coloca e pilha livros em cima. Sim. Né? O judeu tem a Bíblia como um livro sagrado mesmo, a palavra de Deus, né? Então ele tem um respeito muito grande. Ele nem risca a Bíblia como a gente Grifa. confia, para chamar a nossa atenção em determinados versículos. Se você pegar a minha Bíblia, você está toda marcada, né? O judeu não, ele tem esse respeito pela palavra de Deus, né? A gente foge um pouquinho, né, desse do mandamento em si, né? Mas eu acho que tem uma relação, né, uma correlação que é interessante a gente abordar. Porque a gente não está falando só do nome de Deus em si, mas do próprio Deus, né? Quando você fala demais, qualquer coisa, você inclui o nome de Deus, acaba que, digamos assim, foge um pouco daquele respeito, daquele sagrado, né? Então é interessante também a gente trazer um pouco mais essa questão do nome de Deus, porque está se popularizando demais, né? As pessoas têm mencionado isso de qualquer jeito, de qualquer forma, inclusive com uma falta de respeito que não deveria, não é verdade? Verdade. Vamos para o 4º mandamento. Pode ler. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Neles existem, mas
ou neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Esse mandamento tem muita relação com o direito do trabalho, não é? É a questão do descanso, da folga. E é o que o Senhor traz para a gente. Quando foi o que nós conversamos no início, que ele trouxe uma ordem social, mas ele também quis cuidar daquele povo. O povo precisava descansar, não só trabalhar. E isso é trazido até hoje. Quem trabalha todos os dias, 24 horas, não aguenta, o corpo não suporta. E Deus que nos criou sabia disso. E por isso ele instituiu esse descanso. Tanto que quando ele criou o mundo, no sétimo dia ele descansou. Ele sendo Deus, descansou para nos dar o exemplo de que nós precisamos descansar. Se ele, que era Deus, descansou, imagine nós. Eu acho que a gente precisava descansar há mais de um dia. Não, tem países, né, que já... Sim, que já traz isso, já né? estão... Inclusive aqui, que tem empresas que o funcionário só trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo folga. Não é verdade? Então, não, e tem países que estão indo além, né? A sexta-feira, sexta. né, já não trabalha. isso. Né? É verdade. Na Europa tem muitos países que estão adotando isso. Até como uma forma de não só valorizar a questão de saúde, né? Mas até para que aumente a quantidade de vagas de trabalho. Sim. Né? Também tem essa preocupação. Né? Então, Interessante. já que a gente mencionou que esse mandamento tem a ver com a Legislação trabalhista, né? Vamos citar o artigo, né? O artigo 67 da CLT. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo no todo ou em parte. Né? É o que hoje é o que nós fazemos, né? Geralmente a folga é no domingo. Os adventistas hoje guardam sábado ainda. Eles ainda trazem essa ideia da época dos 10 mandamentos. Para os outros evangélicos e para as outras pessoas que também não seguem, que as empresas adotam, geralmente as folgas são no domingo. E como nós falamos, muitas já também adotam sábado como descanso. Né? Do meu ponto de vista, independe do dia. Né? Do meu ponto de vista. Sim. Mas você precisa separar um dia para descansar e nesse descanso você dedicar a Deus esse dia. Sim. Olha, Deus, eu estou separando esse dia para o meu descanso físico, mas para o meu crescimento espiritual. Sim. Então, eu dedico a Ti esse dia. Né? Nesse dia eu vou buscar a Ti, eu estarei orando, louvando, lendo a Tua palavra. Então eu dedico a Ti esse dia. Né? De uma forma mais direcionada. Mais direcionada. Né? Quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Honrar pai e mãe é uma promessa que o Senhor nos dá. Inclusive, esse honrar pai e mãe, ele está previsto, a gente traz para o Código Civil no artigo 1814, sobre a exclusão da sucessão, né, para recebimento da herança, justamente porque é uma forma de fazer um link entre esse mandamento com o Código Civil, que é honrar o pai e mãe. Se você comete um crime contra o seu pai e sua mãe, como é que você ainda vai receber essa herança? Não é verdade? Então, é uma promessa do Senhor. Eu vou até ler aqui o artigo 1814, que diz assim: se houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa cuja sucessão se tratar, cônjuge, companheiro, ascendente, que são os pais, ou descendente. Então, isso também tem uma relação indireta, o Código Civil, nesse artigo, com o quinto mandamento. Não é verdade? E outra coisa que eu chamo a atenção é que a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Né? Então, se é constituída por Deus, né,
Então você tem que respeitar. E outra coisa que eu acho ainda mais dura, né? O poder dos pais, o poder que a palavra de Deus, né? É o poder da palavra dos pais na vida do filho. O que pode trazer? Pode trazer bênção, como pode trazer maldição. E isso a Bíblia é bem clara. Em Deuteronômio 5,16 diz: honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou o Senhor, o teu Deus, a fim de que tenhas vida longa e tudo te vá bem na terra, que Yahvé, teu Deus, te concede. Então ele está te dando uma promessa, está te fazendo uma promessa. Vida longa se tu honrar o teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. É verdade. Inclusive, a Bíblia toda, ela traz vários exemplos, vários versículos relacionados com essa relação que os pais têm e esse poder abaixo de Deus na terra que os pais têm sobre os filhos. E, sinceramente, eu conheço várias histórias de pais que abençoam os seus filhos e os seus filhos são abençoados e de pais que amaldiçoaram os seus filhos e os seus filhos foram amaldiçoados. Eu acredito que você também conheça. Quem está nos assistindo com certeza também conhece essa histórias, exemplos como esse. Agora, tem quem faça a relação e quem creia e tem quem não. Eu lembro que quando Laís nasceu, eu estava olhando ela dormir, né? E orando, né? E colocando a vida dela nas mãos de Deus. E aí a minha sogra chegou e falou: tá chocando a menina, é? Disse: não, estou orando sobre a vida dela, abençoando a vida dela, né? Dedicando a vida dela a Deus, dizendo: olha, Deus, foi tu que deste, né? Sim. Toma conta, eu não posso fazer nada além do que eu estou fazendo, mas tu podes, né? Então é uma forma de você usar a tua autoridade que foi dada por Deus para abençoar. Lá em casa não foi diferente não, tá? Eu lembro que quando eu descobri que, na verdade, antes de engravidar, a gente já estava pensando, né? E quando eu imaginei na possibilidade que eu estava já querendo ser mãe, eu comecei a orar, interceder. E pedindo ao Senhor que mandasse criança como Ele quisesse, que fosse uma criança pro louvor da glória dEle. Eu lembro que no dia que eu fui pegar o resultado do exame, que eu estava grávida, eu orei. Eu orei e consagrei o meu ventre ao Senhor. E aí eu descobri que eu estava grávida. Ou seja, eu orei antes, no dia, e depois que eu vim descobrir que eu estava grávida. E assim, sempre eu grávida, eu botava na barriga e orava. E meus pais me ensinaram isso. Marília, ora teu filho. Ora todo dia. Consagra. Tanto que João foi apresentado 3 vezes. E todo lugar que eu vou, tem alguém que é de minha confiança. Ora pro João, consagra João, apresenta João ao Senhor. Eu quero o João no altar do Senhor todos os dias. E é isso que eu, como mãe, Tiago, como pai, sempre faz, sabe? Porque a gente crê que a bênção que a gente intercede pela vida do nosso filho, ele recai sobre a vida dele. E muitos pais ficam, mesmo não sendo essa maldição, mas diz: poxa, o menino tira uma nota ruim na prova, pô, você é um burro, isso você nunca vai ser nada. Isso são palavras negativas que podem amaldiçoar o seu filho. Exatamente, até indiretamente, né? Até indiretamente. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Olha outro versículo, Eclesiastes 3:11. A bênção paterna fortalece a casa de seus filhos. A maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Né? Isso é forte. Forte. Muito forte. Muito, muito. Então, esse 5º mandamento, ele vem com uma possibilidade de vida longa, né? É o primeiro mandamento com promessa, mas para ser cumprido também requer vários... E observe que a promessa, ela não vai só até o filho, ela vai até a 4ª geração. Né? Olha como isso é impactante e forte. Na verdade, vamos para o próximo. Se deixar... Porque ó, esses 5 primeiros mandamentos, ele é ligado à soberania de Deus e ao mandamento dos pais. Agora a gente entra, a partir do 6º mandamento, ele é ligado ao amor ao próximo. Né?
que é algo que às vezes é difícil. às vezes é muito difícil. Sexto mandamento, não matarás. Eu acho que esse é o menos difícil para algumas pessoas, né? Aí a gente começa já no Código 121, artigo, né? Artigo 121 do Código Penal, não matarás, né? Pena de reclusão de 6 a 20 anos. Para nós, evangélicos, a gente não está falando só do homicídio em si, mas de vários tipos de matar, não é verdade? Tem a questão da pena de morte, eutanásia, aborto, infanticídio, que inclusive alguns desses estão no nosso Código Penal. Então, nós cremos que nenhuma forma de matar, como falar, eutanásia, porque às vezes a parte até, né, de uma certa forma consciente, que é aquele do assistido, tem até um filme sobre isso, né, que o rapaz, ele não quer mais viver, ele vai, se interna numa clínica e aí recebe lá um remédio e morre. Então, nós entendemos que nenhuma forma, porque aí já é um suicídio pra gente, nenhuma forma de matar, ela condiz com o que cremos que é a Bíblia Sagrada. E eu tenho comigo que nem o Estado tem esse poder, tem essa autorização dada por Deus. Porque ele é bem simples o mandamento, né? Não matarás. Então, o Estado que pratica a pena de morte, né, está indo de encontro a esse mandamento. É verdade. Né? Aí, a eutanásia em Portugal... Aí entra recente, caso, uma decisão recente. É recente, aí entra nessa questão de você ter uma doença, né, e assistido pelo médico, pelo profissional, né, ele te abreviar, né, a sua vida, né, algo que pode perdurar por muito tempo, né, como pode acontecer daqui a 5, 1 minuto, 10 minutos, né? Então, essa questão da eutanásia. Mas mesmo a eutanásia não é autorizada através desse mandamento. Isso. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. O aborto, que é um tema extremamente polêmico, muito polêmico. A gente não quer aqui trazer polêmica. Não quer. Mas entendemos que a vida inicia a partir da concepção. É por isso que os evangélicos não, os cristãos, né? Porque os católicos também, não concordam com o aborto, né? Agora essas questões aí que o pessoal discute do direito, de você ter esse direito, nós não vamos entrar nesse mérito, porque o intuito aqui não é polemizar, certo? O intuito aqui é trazer essa relação da legislação, que ainda está prevista na nossa legislação, tá? Com a Bíblia. Né? Agora, o interesse, essas coisas, nós não vamos entrar nesse mérito. Artigo 123 do Código Penal. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena detenção de 2 a 6 anos. Né? Destaca-se que a gravidez indesejada tenha sido considerada o principal motivo pela prática do infanticídio, provavelmente pela sua associação a quadros depressivos ainda durante a gestação. Né? Mesmo assim, né, a gente precisa observar esse mandamento do não matarás. Né? O estado puerperal, que a gente sabe que a mulher realmente passa, mas ela tem que ter todo o cuidado, tem que ter todo o acompanhamento para que não Deveria ter todo o acompanhamento, deveria ter uma rede de apoio, né? Mas infelizmente a gente sabe que não é a realidade. Mas mesmo assim, independente de qualquer coisa, o não matarás, ele é curto e grosso, independente da situação. Mas é um crime que chega a ser chocante, né? Vimos sempre aparece no noticiário situações como essa, então é chocante. E ainda tem um genocídio, né? Que foi criado, nós temos uma lei
A Lei 2.889 de 56 define e pune o crime de genocídio, né? O artigo 1. Quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, né? Então, também, né, é aquela questão, o Estado não tem esse poder. Um grupo também não tem esse poder, né, de matar por ideologia, por achar que a pessoa é inferior a outro. É por isso que disse, esses mandamentos agora tem tudo a ver com amar o seu próximo. Né? Porque somente Deus tem o direito de dar a vida e de tirar. De tirar. É? Agora vamos entrar em outro que não é muito polêmico. Né? Imagina. 7º, não adulterarás. Simples assim, não adultere. E aí nós vamos... esse mandamento era para todos, tá? Para todos. Mas vamos trazer para o nosso mundo atual, né? Para nossa realidade. Ele foi descriminalizado, não é isso? Você que é um especialista. Sim, foi. Foi descriminalizado porque, se fosse assim, aprender, não ia ter condições, a justiça não ia conseguir condenar tanta gente. Homem e mulher, porque não era para ninguém. Com o passar do tempo, alguns anos atrás, era comum, né, os homens adulterarem, as mulheres não, e hoje está comum todo mundo. Então, e aí, quando a legislação viu que não tinha condições, né, de dar conta disso, então... Se aboliu. Porque não tem condição. E o pior que a Bíblia, pela legislação, o adulterarás é você ter a conjunção carnal. Né? Na Bíblia, ele vai bem além. Bem além. Né? O adulterarás não é só você ter a conjunção carnal. É você olhar, é você cobiçar. Que tem a relação com o 10º mandamento. Né? Então, aí você começa a ter essa questão do, poxa, eu não tive a relação, mas eu desejei ter a relação, né? Então, se você desejou no seu coração... Já adulterou. Então, já adulterou. Né? E aí, vai orar, pedir perdão, Senhor, pedir para tirar o desejo do coração, porque, né, complicado. 8º mandamento, não furtarás. Outro do Código Penal, artigo 155 e artigo 157. Né? Porque aí entra o roubo e o furto. Né? A diferença entre o roubo e furto. O furto é aquele praticado sem violência. O roubo é aquele onde existe a violência ou a ameaça de violência. Né? Então, quando você faz isso, você está descumprindo o 8º mandamento. E também tem a questão que a gente está trazendo muito, a questão do amor ao próximo. Né? Todos eles têm a questão do respeito ao próximo, do respeito do que é do próximo. Né? O que é do próximo? A vida, o cônjuge, o bem. Então, é o respeito ao próximo e aquilo que é do próximo. E quando você descumpre o 8º mandamento, você também acaba descumprindo o 10º mandamento. Isso. Todos eles, na verdade, têm uma relação com o 10º mandamento. Né? Porque se você está roubando, é porque você está cobiçando aquilo. Isso. Você quer aquilo para você. Né? Então, né? É um mandamento... Vamos falar logo do 10º, já que tem muita relação com isso, não? Vamos. E aí depois a gente volta para o 9º, que eu acho que é interessante, já que estamos nessa linha. 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Isso tem muito a ver com não adulterarás, não furtarás, não matarás, porque quando você cobiça a mulher do próximo, você adulterou. Quando você cobiça os bois, os jumentos, os bens, isso pode lhe levar ao furto ou ao roubo. É isso? E essa cobiça pode se desdobrar no inveja, que às vezes se desdobra no crime, no homicídio. No homicídio, né? Então, eu acho que é um mandamento
que ele resume todos os outros, do 6º até aqui, né? Nós vamos ainda falar do 9º mandamento, que é não darás falso testemunho contra o teu próximo, que também é o respeito ao próximo e ao que é do próximo, que é a honra, a dignidade, que eu não vejo muita relação assim direta com o 10º mandamento, mas é a questão do respeito, que a gente está tratando bastante aqui. Essa questão de não cobiçar, você acaba... Tem gente que diz, olha, eu não estou cobiçando, eu estou olhando, mas eu gostaria muito de ter um carro como o seu, uma casa como a sua, né? Então, tudo isso, né, é pecado, né? Mesmo se você quer, né, tem as formas corretas de você obter, né? Observe o que aquela pessoa fez para conseguir. Eu vou ter condições de fazer a mesma coisa, chegar no mesmo resultado para ter aquilo. E eu ainda penso da seguinte forma, tem situações, eu entendo assim, que tem pessoas que vão conseguir, tem gente que vai conseguir, gente, ser milionário, ser bilionário, tem gente que não vai conseguir, não tem condições de todo mundo ser milionário no mundo. Então, a gente fazer o nosso melhor, buscar o nosso melhor, né? E entender que nós vamos chegar em algum patamar que talvez não seja aquele do outro. Tem a diferença da admiração e da cobiça, né? Eu costumo conversar que... às vezes eu falo muito assim com amigos, com familiares, que às vezes a pessoa cobiça o que é do outro, mas não conhece a história do outro, não sabe o que o outro passou, né? As pessoas só querem o resultado final e o processo. Isso tem muito no Instagram, né? Essas frases motivacionais. E o processo do outro você quer também? Né? Admirar é uma coisa, agora você querer aquilo que é do outro, passa pelo processo do outro. Porque a própria Bíblia diz, toda bênção, tudo que você, toda promessa tem um processo. Exatamente. Né? E nem todos passam pelo processo, conseguem passar pelo processo. Isso. Muitos desistem no caminho. Né? Então, antes de desejar, antes de cobiçar alguma coisa, pense nesse processo. Eu vou ter condições de caminhar nesse processo, de chegar ao fim desse processo? Né? É reflexivo. É um mandamento que a gente discutindo aqui se torna reflexivo. Importante. E o último, né, que nós invertimos, que é o 9º, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E aí nós trazemos relações com o perjúrio. Artigo 342 do Código Penal, né? Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de 2 anos a 4 anos e multa. Aí vem calúnia, que é caluniar alguém imputando-lhes falsamente fato definido como crime. Artigo 138 do Código Penal. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, a propaga ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Artigo 139. E o artigo 140, que é injúria. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. São 3 artigos que as pessoas se confundem muito, mas cada um deles tem um diferencial, que nós não vamos entrar agora nessa discussão, mas tem esse diferencial. Finalizamos a discussão dos mandamentos. Eu só quero falar artigo. É a advogada que habita em mim. Mas finalizamos essa discussão dos 10 mandamentos, trazendo essa correlação, né? Agradecer aos nossos telespectadores. É o nosso primeiro podcast. Esperamos que isso possa se perpetuar, não é verdade? Isso. Pedimos a vocês sugestões de tema, podem fazer comentários, críticas. Por favor, tenham paciência, que é o primeiro. É o primeiro, e como a gente vinha conversando no carro, causa em mim um temor muito grande, né?
As pessoas, desde o do seminário, as pessoas falavam, você vai ter muita facilidade, porque você é advogado, então você vai ter a facilidade de falar. Eu digo, pelo contrário, quando envolve o mundo espiritual, eu tremo na base, né? Hoje, o meu processo, quando eu acordei, foi totalmente diferente, né? Eu orei uma vez, tomei banho, tomei café, voltei, orei de novo. Disse, olha, Deus, é um projeto que tu colocaste no meu coração e no coração de Marília. E eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho de como surgiu. Essa é a ideia, né? Uhum. Surgiu o quê, gente? Há uma semana. Nós, o Dr. Gelson tem um canal chamado Vamos Morar na Europa. Então, por favor, gente, segue, se inscreve, compartilha, que é um canal assim, muito bacana. Fala sobre a relação do direito brasileiro com legislações da Europa. Tem uma psicóloga, né? Doutora Josime, que também traz reflexões muito bacanas. E aí ele falou, Marília, vamos fazer um podcast? Que ele me convidou para poder integrar a equipe. Venha, faça um vídeo, e aí depois a gente discute. Vamos fazer um podcast? Vamos fazer um podcast. Vamos fazer o primeiro teste. Aí fui um dia, né? Aí fomos lá conhecer os equipamentos. No segundo dia, fizemos o teste. Eu achando que ia ser o podcast definitivo, né? Aí ele fez, Marília, gostei, o teste foi bacana, a gente ficou mais desenvolto, mas vamos fazer isso que a gente gravou na varanda, né? De uma forma bem assim, descontraída. Vamos fazer uma coisa mais profissional. Vamos. Conversa vai, conversa vem. Entramos na questão, porque o tema já estava definido, que seria os 10 mandamentos. E aí entramos na questão, por que não fazer um podcast já direcionado para a questão espiritual, né, que é a questão do evangelho, e o direito? Somos 2 advogados evangélicos. Temos o desejo de trazer essa questão espiritual e atrelar a nossa profissão. Por que não fazer isso? E aí, uma semana, surgiu o Fé e Lei. E outra coisa que você não citou é que Deus tinha colocado no meu coração, mas tinha colocado também no seu coração. Isso. Você também revelou naquele dia. Verdade. Gelson, eu tenho vontade, eu tenho um desejo, eu tenho a necessidade de fazer algo em troca do que Deus tem feito em minha vida. Isso. Né? Eu lembro, desculpa, eu até lhe cortei. Eu lembro, assim, que desde que eu entrei na universidade, assim, foi um processo, assim, da mão de Deus, sabe? Foi promessa do Senhor, assim, e ele me colocou, assim, na faculdade. Foi o Senhor, assim, que disse assim, Marília, eu já queria fazer direito, foi o Senhor que me colocou ali. Depois eu falo um pouco mais da história, só para resumir. E aí, ali, a partir dali, eu lembro que eu tinha esse desejo no meu coração. Meu Deus, como é que eu vou atrelar a minha profissão a algo relacionado ao Senhor? Como é? E aí eu lembro que quando a gente estava conversando, algo veio dentro de mim. Olha, essa é uma oportunidade de você usar a sua profissão e atrelar isso também. Falar um pouco de mim, né? Falar um pouco do evangelho. Então, o Senhor plantou no teu coração, no meu, e aí chegamos aqui. Esperamos que nós tenhamos alcançado também o teu coração, né? Demonstrado as equivalências do que Deus há tanto tempo atrás escreveu e tem a ver totalmente com o nosso momento presente, né? Com os nossos princípios, né? Com as suas ordenanças. E caso você tenha gostado e tenha sugestões de tema relacionado fé e lei, pode mandar para a gente, curte a gente lá no nosso canal, né? Canal arroba fé e lei, né? Você vai se inscrever, esse vídeo ele vai estar postado, eu creio que no domingo, né? No domingo já vai estar disponível, né? Então, só basta agora agradecer primeiro a Deus, que deu essa oportunidade para a gente, né? E agradecer a sua audiência. Orem por nós, para que possamos continuar, né, nesse projeto, se for da vontade de Deus.
Obrigada. Fiquem com Deus.